Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, nós te rogamos a necessária assistência, orientação e inspiração para a nossa conversa desta manhã, com os ouvintes que se dispõem a partilhar conosco as bênçãos do esclarecimento que consola, porque eleva. Dá-nos condições de alcançarmos também aqueles nossos irmãos que, jungidos aos interesses imediatos do mundo, ainda se mantêm distanciados dos divinos ensinamentos. Que o sublime aprendizado se nos faça possível a nós, humílimos aspirantes a credores da tua misericórdia. Bom dia, ouvintes. Está no ar Sementeira Cristã, o seu programa dominical das 9 horas. Produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Você pode ouvi-lo também digitando em tempo real www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. E eis a nossa primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, vejamos a questão número 583. A pergunta: desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? A resposta: não, porque para o espírito, assim como para o homem, existe a infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Para a sessão Pergunta e Resposta de hoje, destacamos a pergunta da nossa ouvinte Janaína, da vizinha Pedregulho, assim formulada: meu filho de 5 anos tem muito medo, não sabe de quê, e isto nos significa motivo de muita preocupação, porque ele não consegue ir sozinho de um cômodo para outro da casa sem que esteja acompanhado. O Espiritismo tem como ajudar-nos a resolver este problema? Minha cara Janaína, vamos ouvir a resposta no final deste programa. O Espiritismo, meus caros ouvintes, entre outros objetivos doutrinários, no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, preocupa-se com estudar e investigar os princípios que nos regem a vida, como regem tudo quanto existe na infinitude universal. São, todavia, mais preocupantes os princípios, os preceitos ou preceitos enunciados pelo nosso Mestre Jesus, como o maior conhecedor das leis naturais, isto é, das leis divinas, e que são imprescindíveis para nos nortearmos sem o risco de distanciarmos de Deus. Todos os ensinamentos de Jesus tiveram como fulcro oferecer-nos o caminho para o progresso moral, o que significa a conquista definitiva da verdadeira felicidade.
E foi por isso, e para isso, que ele asseverou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém conseguirá ir ao Pai, senão por mim. Em outras palavras, ele disse quanto ao caminho: sigam-me os passos, isto é, os meus ensinamentos estarão com Deus. Quanto à verdade, ele teria dito: tudo que lhes ensino é a expressão da mais pura verdade. E quanto à vida, ele se referia não à vida meramente humana, de apenas alguns anos, que costuma reter a atenção dos homens voltados para as coisas da matéria, mas à vida espiritual, que é eterna. Foi assim que o Mestre nos destacava as classes de pessoas cuja maneira de se conduzirem lhe sucederia fazê-las felizes ou infelizes. Eram fortes as referências que fazia os diversos segmentos morais dos homens, muitas delas em forma de bem-aventuranças. Há registros de que Jesus lançou observações sobre as diversas maneiras de a humanidade se conduzir, bem como aos sofrimentos humanos, destacando as aflições, a humildade, a ânsia pela justiça e muitas outras. Segundo o Evangelho de São Mateus e de São Lucas, ele observou que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Disse mais: bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome. Vós sereis felizes, vós que agora chorais, porque rireis. A doutrina espírita explica as observações de tal gravidade proferidas por Jesus, afirmando que as consequências que Jesus prometia aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais do que isso, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É, dizem, para ter mais mérito. Mas muitos perguntam, por que uns sofrem mais do que os outros? E outras perguntas mais, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? E perguntariam também, por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E muitos dizem mesmo que parece privilégios divinos verem homens virtuosos sofrerem ao lado de homens maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E, uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos instrutores. Vamos continuar falando desse assunto que nos suscita interesse pelas coisas divinas, mas agora um espaço para o nosso momento musical para reflexão.
Autoria de Ayrton Moreira, com o coral Tchanina, Primeira Estrela. É necessário que falemos um pouco sobre as causas das dores, das aflições. Existem as causas atuais, mas existem também as causas anteriores, isto é, geradas pelos nossos atos infelizes do passado. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim preferirem, têm duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras nas vidas anteriores. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá facilmente que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta dos que sofrem no presente. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são interesses calculados ou de vaidade com as quais o coração não tem qualquer relação. Quantas dissensões e querelas funestas se teria evitado com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou por indiferença, deixaram que se desenvolvessem nos seus filhos os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem da sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência. Que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão
se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria sofrendo. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas falhas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez. Mas a lei dos homens não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aqueles que prejudicam a sociedade, e não os que não prejudicam senão aqueles que a sociedade não sabe. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por menor que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde resulta que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre responsável pelos seus atos, pelos quais responderá inexoravelmente, podendo, contudo, mudar o seu destino, se dedicar à causa do bem incondicional e harmonizar-se com os desígnios das leis de Deus. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, porque a lei divina opera por matemática que ainda desconhecemos, sabendo, contudo, que ela é infinitamente justa. As nossas reflexões sobre as experiências que se nos impõe vivenciar, quase sempre, só acontecem quando a vida já se dissipa, as forças desgastam. Quando o mal não tem mais remédio, então, que o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas falhas teria evitado e hoje não estaria sofrendo. Se fosse recomeçar, diria ele, eu faria tudo diferente. Mas não há mais tempo. Como o empregado preguiçoso que diz: eu perdi minha jornada, ele também diz: eu perdi minha vida. Mas, da mesma forma que para o trabalhador o sol se ergue no dia seguinte, para ele também a vida é sempre contínua do ponto de vista espiritual, e as novas oportunidades da reencarnação lhe garantirão renovadas chances de reparar o mal que fez. É que, para ele, como para todos os homens que ainda transitam pelas fases inferiores da senda evolutiva, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e tomar boas resoluções para o futuro. Passando agora a falar das causas anteriores das aflições humanas, a doutrina espírita nos ensina que, se há males dos quais o homem é a causa primeira na sua vida, nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tais são, por exemplo, a perda de seres queridos, de arrimos da família, os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo e muitas outras.
Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não poderiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da consideração pública. O tema central de hoje vai continuar, mas vamos ao nosso momento musical mediúnico. Autoria dos espíritos de Lamartine Babo e Ataúfo Alves, na voz de Roberto Amaral e coro, Promessa e Dívida. Tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. Quem tem ouvidos que me ouça, por favor, darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui, as pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. A morte não mata ninguém, a prova é que eu volto da pátria do além, para pagar a promessa e cantar novamente pro povo também. Promessa é dívida, tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. Quem tem ouvidos que me ouça, por favor, darei mensagem só de paz e muito amor. Eu regressei, minha gente, estou aqui, as pastoras estão ali, cantem todos com cantor. Promessa é dívida, tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. Promessa é dívida, tem de pagar, e seu fim, Manuel, aqui cantar. E seu fim, Manuel, aqui cantar. E seu fim, Manuel, aqui cantar. Por que, pois, existem seres tão infelizes, ao passo que, ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favoráveis sob todos os aspectos? Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade, não conhecendo da vida senão o sofrimento. Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes da terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem, nem o mal? Entretanto, em virtude da certeza que impera sobre os homens de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precede sempre o efeito. Uma vez que não está na vida atual, só pode estar em vidas anteriores. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que se não fez,
Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não se pune hoje, punir-se-á amanhã, ao passo que aquele que sofre está expiando o seu passado. A infelicidade que à primeira vista parece merecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque reconheço, fiz o mal. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, etc., etc. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão considerada sob o ponto de vista presente. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Mas, se se elevasse pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, ver-se-ia que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, porque a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais deixar de considerar que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que se pertencesse a um mundo mais elevado, isso não ocorreria,
e que depende dele não mais retornar a esse mundo trabalhando pelo próprio aperfeiçoamento. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas não livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas punem e provas para o futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pelas faltas que tenha cometido. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas as provas ou expiações serão sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Um espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para as suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento que não excita lamentações pode, sem dúvidas, ser uma expiação. Mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, significando a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Tal como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada a uma cidade é interditada até que estejam purificados. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam quando bem suportadas, como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar, e se regozijar de logo ser curado. Depende dele, pela sua resignação, tomar esse sofrimento proveitoso e não perder-lhe os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Sementeira Cristã apresenta a seguir, em nossa dimensão, é o momento de falar em coisas
do nosso plano na apresentação do companheiro Vicente Benatti. Senhor Radovich, bom dia. De 1º a 31 de outubro próximo, teremos a 24ª Feira do Livro Espírita de Franca, que será realizada na própria livraria do Idefran. A Feira do Livro Espírita é realizada anualmente como forma de comemorar o aniversário do nascimento de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. É sempre valiosa oportunidade de o público em geral adquirir livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais. Portanto, todos terão um mês inteiro para adquirir literatura espírita com grandes descontos diretamente na livraria do Idefran. E um lembrete importante: as obras básicas editadas pelo Instituto de Difusão Espírita não terão descontos especiais na Feira do Livro, porque, nos últimos tempos, elas já vêm sendo distribuídas ao preço de custo. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos para participar de um interessante evento doutrinário. Trata-se de um seminário no próximo dia 23, domingo, das 17 às 20 horas, sobre o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a cargo de Felipe Salomão. Haverá música a cargo do Coral Tianina. A entrada é franca e não é necessário inscrição. O Centro Espírita Dona Nina está à Rua Deuclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Agora estamos no 38º mês de Kardec. A Use Franca, com o apoio do Idefran, realizará, no período de 6 a 27 de outubro próximo, o 38º mês de Kardec. É valiosa oportunidade de os espíritas de Franca e região participar de eventos culturais doutrinários. É assim que teremos palestras, seminários e show musical sobre a temática espírita, cujos temas serão informados oportunamente com os seguintes expositores. No dia 6, sábado, às 14 horas, no Centro Espírita Esperança e Fé, na Rua Campos Salles, 1993, centro, teremos seminário sobre o tema Educação do Espírito, a cargo de Alzira Bessa França Amuí, de Sacramento, Minas Gerais. No mesmo dia 6, às 20 horas, no mesmo local, a nossa confreira Alzira Bessa França Amuí proferirá a palestra sobre o tema Evolução e Evangelho. No dia 13, sábado, às 15 horas, seminário sobre o tema As Leis Morais e a Prática Jurídica, a cargo de Luciano Alencar da Cunha, de Barbacena, Minas Gerais, no Grupo Espírita Luz e Amor, a Rua Álvaro Abranches, 995. No mesmo dia 13, no mesmo local, Luciano Alencar da Cunha proferirá a palestra sobre o tema Fé Raciocinada, um legado de Allan Kardec. No dia 14, às 9 horas, no mesmo local, Luciano Alencar ministrará o seminário sobre o tema Os 150 anos da viagem espírita de Allan Kardec. No dia 20, às 14 horas, no Teatro Judas Iscariote, a Rua José Marques Garcia, 395, a Natasha Mequena, do Rio de Janeiro, ministrará o seminário sobre o tema A Arte Musical e a Espiritualidade. No mesmo dia 20, às 20 horas, no mesmo local, a Natasha Mequena, no show musical sobre o tema Música de Todos os Tempos, exposições musicais do Espírito. No dia 21, domingo, às 9 horas, no Teatro Judas Iscariote, seminário sobre o tema A Arte de Divulgação da Doutrina Espírita, ministrada pelo professor César Reis, do Rio de Janeiro. No dia 27, sábado, às 14 horas, na Escola Pestalozzi Centro, na Rua José Marques Garcia, 197, seminário sobre o tema Como Melhorar Nossa Qualidade de Vida à Luz da Psicologia, de Paulo de Tarso, a cargo de Adão Nonato, de São Paulo, capital. Dia 27, sábado, às 20 horas, no mesmo local, palestra pelo mesmo expositor, Adão Nonato, sobre o tema Como as Palavras Influenciam a Nossa Vida. Nós anunciamos mais uma oficina do Instituto Arte e Vida, projeto Sensibilizando a Criatividade. No encanto do conto, a gente se encontra facilitadora Ana Cláudia Segadas de Araújo. Ana Cláudia é arte educadora, psicodramatista, contadora de histórias, atriz e diretora de teatro. A arte de contar histórias é uma prática milenar, desde os primórdios da humanidade por meio da tradição oral. Na formação da pessoa, desde pequena, a contação de história contribui no desenvolvimento intelectual, desperta o interesse pela leitura, estimula a imaginação por meio da construção de imagens interiores, facilita o desenvolvimento da comunicação, da oralidade e do diálogo,
desenvolvendo a interação afetiva e ampliando o universo sociocultural. As histórias também possuem uma função de construção do conhecimento social, da realidade e a formação de valores e conceitos. Em uma sociedade tecnicista, consumista e imediatista, como a sociedade atual, contar e ouvir história é sempre uma possibilidade de aprendizagem para a ampliação do autoconhecimento e uma atividade de grande importância na construção do conhecimento e do desenvolvimento ético e significativo enquanto ser humano. É um trabalho importante e que, com certeza, teremos vagas limitadas. A metodologia trata-se de vivência, brincadeiras de jogos, contação de histórias, exercícios específicos para o desenvolvimento da contação de história. O Instituto será? de História... Quando será? Será... não tem uma data aqui, nada. Naturalmente, nós estamos sensibilizando o público e na próxima reunião nós daremos, porque foi um trailerzinho para a gente dar a continuidade. O Instituto faz hoje uma reunião no núcleo de eventos. Estaremos meditando e refletindo sobre o próximo evento do 14º FECEF. Senhores ouvintes, todos um bom dia e até a nossa próxima edição. Obrigado. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje, através da psicografia de Chico Xavier, ouviremos mensagens do espírito do jovem Marco Antônio Araújo, dirigida aos seus familiares queridos, especialmente aos seus pais, numa nítida expressão de acolhimento de um fato novo, que se para ele tem alguma coisa de sublimada realidade, julga necessário que tal impressão seja igualmente passada a quantos ele ama. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Mãezinha Maura, é a sua prece de amor que espero em forma de bênção. Pensamos que há muito tempo, sem qualquer intercâmbio entre nós. Sei que você e meu pai guardam essa opinião. Entretanto, se é verdade que a saudade é uma força que a gente supõe capaz de paralisar ponteiros de relógio, o progresso nos dá uma impressão de tamanha velocidade nos dias da Terra, que 7 anos se nos afiguram apenas alguns minutos. Alegrias de infância, esperanças de juventude, preocupações de estudos, responsabilidades de rapaz, que começa a imaginar os planos de trabalho na carreira escolhida, são hoje telas que ficaram dependuradas nas paredes de nossa memória, enquanto a marcha para a frente continua inexorável. Não se admire, mãezinha, se lhe disser que estamos tão juntos, quase como ontem, no mesmo campo do dia a dia. Sei que tudo o que passou depois daquela viagem frustrada, a lei do Senhor estava em caminho à minha espera. Pormenorizar agora os fatos nas minudências do ocorrido é desnecessário. Encontrei um amigo em Dr. Alberto, um novo pai em meu bisavô Joaquim, um protetor em meu querido avô Araújo e um enfermeiro dedicado no irmão Serapião Ribeiro. Falando com tanta naturalidade sobre o assunto, pode parecer a você que estou fazendo esnobação, mas não é isso. Sofri muito. Hoje, o tempo fez a função do vento sobre um montão de brasas. Aquele fogo de dor cedeu lugar a uma grande paz, e é com essa paz que respondo a todos os seus escritos de amor fraterno, explicando que estamos hoje mais juntos
que seus ombros ficaram escalavrados de tantas cargas de aflição. E não tenho qualquer dúvida, mas a prece foi a nossa lâmpada acesa, afugentando as sombras. Mãezinha, agradeço tudo que você me dedica em suas páginas de saudade e carinho. Sei que o papai é o nosso amigo de sempre. No entanto, ouça a sua voz me chamando ao diálogo. Creia, mamãe, ninguém está só. Não é determinação de Deus que a criatura viva inteiramente isolada, sem manifestar os próprios pensamentos. É por isso que depois do casamento de nossa Rose, fiquei muito feliz ao vê-la no centro espírita cristão, buscando auxiliar ao seu filho na pessoa dos outros. Ah, querida mamãe, esse é o melhor rumo para a verdadeira consolação. Não julgue que eu tenha vindo para cá fora do tempo, porque o tempo é um contabilista que nunca se engana. Sigamos para a frente. O verdadeiro parentesco nasce no coração de cada um. Aqui, na vida espiritual, as diferenças são tantas que não é fácil ganhar a família da terra. As criaturas se apegam umas às outras, segundo as afinidades com que se apresentam. Por isso, mãezinha, venho aprendendo que o trabalho é a outra face do estudo. Não adiantaria conhecer sem fazer. E esse seu exemplo, passando a me procurar nos necessitados, me comove muitíssimo. Sei que você adoeceu depois de minha vinda e que as lutas de serviço aumentaram para nós em todos os setores. Mas peço-lhe pensar, não nos obstáculos já vencidos, e sim que podemos abrigar ideias novas e belas em nossas próprias almas. Não quero dizer com isso que estaremos agindo sem o concurso do meu pai querido, porque de um modo ou de outro ele estará sempre incorporado aos nossos projetos para o futuro. Peço-lhe não interrogar tanto a Deus, porque eu estaria chegando em casa fora das férias. Estaria usufruindo pedaços de tempo que obtivera junto a colegas de serviço, e queria descansar ao seu lado, e junto da Rose e do papai. Levava comigo vários assuntos para nossos entendimentos. Enfileirara notas, fizera apontamentos. Entretanto, a ordem não era para mim de repouso compulsório, e sim de mudança definitiva. Ninguém pode conhecer o minuto próximo. Por isso rogo-lhe calma e consolação. Não se permita chorar tanto. Fitemos o azul do céu, de almas lavadas pelo sofrimento que nos formou por mestre da vida. Encontrar-nos-emos mais tarde, em presença e voz. Por agora, permaneça firme em suas concentrações e em suas preces. Estarei em seu trabalho durante o dia e à noite, quando seu espírito se desprende do corpo, embora ligeiramente, está você em minhas tarefas, como não podia ser de outro modo. Alegre-se, cultive o otimismo e a esperança. Tristeza é uma sombra que apenas prejudica quem a conserva por teimosia dentro da própria alma. Continuemos contentes, animados e felizes pelas bênçãos de Deus que temos recebido. Tenho estado em suas tarefas e procuro exercitar essa yoga de alegria e de esperança, auxiliando aos nossos companheiros, tanto quanto possível, a desfazer nuvens de apreensões e sombras de sofrimento. Mamãe, diga a meu pai do amor que nos reúne uns aos outros. Ele estará sempre em meu coração, tanto quanto seu coração maternal está comigo.
Agradeço as flores renovadas à frente de minhas lembranças e agradeço tudo o que faz em meu favor. Em Araguari, as nossas tarefas não se modificaram de essência. Sustentamo-nos reciprocamente. E sou eu quem agradece todo esse imenso amor que recebo. Mãezinha, nosso irmão Acelino ainda não pode comunicar-se através do lápis, mas me pediu dizer à nossa mãezinha, tia Doralice, que ele vai bem até que as forças se lhe refaçam. Se soubessem na terra quanto nos valem na vida espiritual as preces de coragem e de paz, de certo que os nossos entes amados saberiam nos socorrer sem tantas recordações amargas. Estamos em marcha, marcha para a frente. E isso é aquilo de que necessitamos. Seguir sempre adiante, esquecendo o inútil da retaguarda. Desse modo, mãezinha, a paz nos felicitará mais depressa. Agradeço-lhe quanto faz por minha renovação para o bem e prometo-lhe fazer o possível por você quando estiver em condições de receber o privilégio de trabalhar mais para merecer mais trabalho, até que o servir se nos faça a alegria perfeita. Mãezinha, continue avançando, otimista e feliz. Não se desgaste. Atenda às próprias forças. Começamos a trabalhar juntos nas tarefas mediúnicas, e isso quer dizer que não me alterarei por aqui até que você volte. O que desejo possa ser muito para adiante, a fim de que você na terra viva feliz, no máximo tempo, em favor de nós todos. Peço-lhe não registre qualquer falta de notícias minhas, porque coração a coração, vivemos na mesma faixa de sentimentos e ideias, à maneira de duas árvores que se apoiam uma na outra. Abrace a meu pai João, com esse respeito no amor que ele cultivou no coração do filho agradecido. Ao Cláudio, Rose e familhinha, o meu afeto constante. E a você, mãe querida, o pensamento e o amor, o carinho e a saudade e esperança do filho, sempre em suas horas, por vida de sua vida e coração de seu coração. Marco Antônio Araújo. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa largar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas R$15 se for retirado no Idefran. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mesmo local que indicar, com um acréscimo do custo de entrega atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores pagando o preço atual. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras na livraria do Idefran. Inscreva-se. DDD 16 3721 8282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. A seguir, no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje quem ouvirá a resposta à sua pergunta é a nossa prezada ouvinte Janaína, da vizinha cidade de Pedregulho, assim formulada.
Meu filho de 5 anos tem muito medo, não sabe de quê. Isto nos significa motivo de muita preocupação, porque ele não consegue ir sozinho de um cômodo ao outro da casa sem que esteja acompanhado. O Espiritismo tem como ajudar-nos a resolver este problema? Vamos saber isso agora, minha cara Janaína, em resposta preparada em gravação pelo nosso companheiro Felipe Salomão. Em resposta à sua pergunta, nós podemos afirmar que o Espiritismo pode muito ajudá-la na solução deste problema. Em primeiro lugar, esclarecendo que muitas vezes esses medos residem no passado, onde o espírito que agora está encarnado como seu filho pode ter vivido uma experiência desagradável que lhe marcou a personalidade de tal forma que ele hoje ela se manifesta como medo de enfrentar determinadas situações. Portanto, sabendo a causa, nós já podemos trabalhar essa causa. E aí o Espiritismo sugere, primeiro, a prática de esporte. Embora seu filho seja ainda de 5 anos de idade, ele deve ser levado a praticar um esporte compatível com a sua idade, porque as energias que serão gastas com o esporte não vão se acumular nessa tensão emocional que ele vive em função do medo do qual é vítima. Depois, sugerir para você frequência a uma escola de evangelização infantil, para que ele possa tomar contato com as ideias religiosas, com as leis morais, sobretudo, e possa desenvolver a sua personalidade espiritual. Tomar passes diariamente, se possível, enquanto está a fase aguda do medo. Procurar um centro espírita bem orientado, onde haja plantão de passes, e submeter a criança ao tratamento através dos passes. Também é aconselhável o uso da água fluidificada, porque na água, que é um elemento simples, Deus coloca os medicamentos necessários à nossa recuperação. Mas, sobretudo, para a família, nós queremos recomendar a prática do culto do Evangelho no lar. Assim como nós varremos a casa para tirar a sujeira física, material, o culto do Evangelho no lar é como se fizéssemos uma faxina mental, moral, vibratória, espiritual, fazendo com que aquelas excrescências perniciosas que todos trazemos para dentro de casa, no campo das vibrações, possam ser eliminadas através da oração. Então a família reunir-se uma vez por semana, naquele dia sempre marcado, no horário certo, e reunir-se para orar. Fazer uma leitura simples, uma prece, uma leitura, um comentário se possível, tudo muito rápido, sem demorar muito, mas criar um ambiente amistoso, fraternal, para que aqueles espíritos que porventura possam estar se aproveitando do ambiente para perturbar, sejam dali afastados em nome de Deus. Com essas medidas, nós temos certeza que o medo vai se erradicar da alma da criança. Sobretudo, se permanecer a manifestação ainda do medo na criança, procurar um bom médico, um psicólogo, poderão ajudar melhor na solução do problema. Perguntas para essa sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou liguem DDD 16 3721 8282, ou ainda envie um e-mail idefran@idefran.com.br. A existência vale somente pela alegria que pudermos estender e pelas bênçãos que conseguirmos semear. Com esta observação do Espírito Agar, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Sementeira Cristã em tempo real. www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo. www.idefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Felipe Salomão. Inserção digital. Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Imperador. Que Jesus nos abençoe e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. 10 horas.
Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.